Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa Movida. O código das ações da empresa Movida é o MOVI3. É uma empresa muito relevante quando se trata de dividendos, principalmente analisando com as outras empresas do mesmo setor, como Localiza, Unidas e outras, que no vídeo futuro a gente vai fazer comparação entre elas. No entanto, é uma empresa que acumula uma desvalorização de quase 50% nos últimos 12 meses. No mês atual, com quase 13% de valorização. No entanto, muito difícil imaginar que a empresa cresceria esses 12% nesse mês. E o que se espera é que uma pessoa que tem a empresa na carteira há muito tempo pegou esse prejuízo de quase 50%, talvez um pouco menos, mas quem tem empresa há bastante tempo acabou pegando esse prejuízo de quase 50%. Bom, na verdade a motivação desse vídeo é justamente para falar a respeito dos resultados trimestrais dessa empresa. Teve a assembleia no dia 26 e saiu o informe de que os lucros da empresa caíram 91,9% nesse primeiro trimestre de 2023, quando comparado com o primeiro trimestre de 2022. Antes da gente apresentar os resultados, eu vou lhe pedir, caso você tenha interesse em acompanhar resultados e informações a respeito dos ativos da Bolsa de Valores e também acompanhar o crescimento desta carteira e ver o desdobramento dos investimentos e como essa carteira gerará bons dividendos a longo prazo, eu vou lhe pedir que se inscreva no canal e acompanhe os nossos vídeos. Estamos quase batendo a meta de 1.000 inscritos, falta apenas 950 inscritos, mas já chega lá. Bom, primeiro a gente vai analisar aqui os resultados do segundo trimestre de 2021. E aqui a gente vê que tem uma receita líquida de 1.211 milhões, certo? Aqui teve um EBITDA de 388 milhões. A gente vai explicar melhor o que é esse EBITDA, mas é basicamente o quanto a empresa consegue produzir de caixa. E em termos práticos, o lucro líquido ficou na casa dos 174 milhões, tudo isso no segundo trimestre de 2021. Quando a gente analisa com relação ao segundo trimestre de 2022, a gente vê que a receita bruta cresceu quase 90% com relação ao segundo trimestre de 2021. Sem falar nesse EBITDA, que cresceu mais de 130%, e também o lucro líquido, 186,8 milhões. Quando a gente vê o lucro líquido do segundo trimestre de 2021, que foi um lucro líquido de 174 milhões, e em 2022 de 186,8 milhões, a gente vê que também teve um crescimento no lucro líquido. Conclusão: quando comparado o segundo trimestre de 2021 com o de 2022, a gente vê que um ano após a empresa só cresceu e só aumentou os seus lucros. Quando a gente vai agora para o terceiro trimestre de 2021, a gente vê que a empresa teve uma receita líquida de 1,6 bilhão, enquanto que em 2022, no terceiro trimestre ainda, a empresa teve uma receita líquida de 2,6 bilhões, onde teve um crescimento de mais de 66% com relação ao terceiro trimestre de 2021. Sem falar em outros aspectos, conquista de novos clientes, aumento de frota dos carros, também um EBITDA que foi aumentado, ou seja, a empresa conseguindo gerar mais caixa, enquanto que o lucro líquido, que é após o EBITDA, quando a empresa faz pagamento de impostos e também leva em consideração depreciação, aí sim a gente tem o lucro líquido da empresa. Só que teve uma queda de quase 64%. Mas isso a gente vai ver também com relação a esse primeiro trimestre de 2023, que não necessariamente
essa redução do lucro líquido é porque a empresa está mal ou está lucrando menos do que deveria, mas sim outros fatores que podemos levar em consideração. Já quando a gente vai para o último trimestre de 2021, essa empresa já começa a ter uma receita líquida bastante expressiva, a casa dos 5,3 bilhões, aumentando 30% com relação a 2020 e um crescimento de 75,7% com relação ao quarto trimestre de 2020. Mas, na verdade, o que a gente está querendo analisar é com relação ao ano seguinte a 2021, que a gente está fazendo uma ordem cronológica de trás até agora. Então, em 2022, essa empresa, a partir da sua divulgação de resultado, a gente vê que ela teve uma receita líquida agora absurda. Isso daqui é imoral. Quase 10 bilhões, tendo um crescimento de 80% com relação a 2021. Um EBITDA agora também passando de 3 bilhões e meio, certo? Sem falar em outros fatores com relação à aquisição que a empresa teve. Que isso é muito bom porque faz o caixa aumentar, gera mais lucro e isso com certeza a empresa consegue até aumentar os seus investimentos futuros. Só que o grande problema está quando a gente analisa o primeiro trimestre de 2022. No primeiro trimestre de 2022, a empresa teve uma receita bruta de 2 bilhões. O grande problema está quando a gente vê o lucro líquido dessa empresa. Após o EBITDA, também a empresa pagar impostos, ter depreciação e restar apenas o lucro líquido, que a Movida em 2022, no primeiro trimestre, teve um lucro líquido de 258 milhões de reais. Quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2023, os resultados que saíram essa semana, dia 26 de abril, a gente vê que o lucro líquido ficou na casa dos 21 milhões. E isso de fato é um problema quando analisado apenas os valores e comparado com os anos anteriores, porque foi uma redução de quase 92% com relação ao primeiro trimestre de 2022. No entanto, eu vou disponibilizar esse relatório aqui da divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023. A gente vê que a empresa passou a liquidar dívidas que tinha de 2,2 bilhões no trimestre, tanto dívidas locais no Brasil quanto dívidas no exterior. Então é claro que nesse caso o lucro líquido da empresa vai se reduzir absurdamente, porque a empresa estava visando pagar as suas dívidas, e isso é muito importante do ponto de vista futuro, porque com isso a empresa agora pode deixar mais dinheiro em caixa. Os próximos lucros a empresa tem mais opções para reinvestir esse dinheiro e fazer com que a empresa cresça mais. E de todo jeito, alguém pode estar se perguntando que do primeiro trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2022 também existe uma diferença enorme com relação à receita líquida. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que o quarto trimestre de cada ano é sempre mais lucrativo para as empresas de locação de carro, pois é onde está começando a bombar e também tem o pico de locação de carros, enquanto que o primeiro trimestre de cada ano a gente tem fevereiro e março, que são meses bem frios para esse tipo de negociação, que é a locação de carros. Então veja só, pessoal, é uma empresa que nos últimos 12 meses pagou 15,16% e mesmo assim teve quase 50% de desvalorização. O payout da empresa até então está em 0%. É claro, porque com esse lucro líquido que ficou de 21 milhões de reais, seria até irrisório o valor para cada cota caso a empresa fosse distribuir proventos.
Mas a gente percebe que a empresa para o setor de locação de carro tem um payout bastante interessante, de 40%. E isso a gente pode comparar com as outras empresas e levar em consideração também isso, caso a gente decida incluir esta carteira, esta empresa na carteira deste canal. Uma empresa de locação de carro, e a gente tem que analisá-la frente às suas concorrentes, a saber, Localiza e Unidas. A empresa, infelizmente, não tem um padrão em distribuição de dividendos. A gente percebe que em 2021, em janeiro, já teve Datacom. Já em 2022, a primeira Datacom foi em março. E se a gente olhar direitinho, em 2021 não teve Datacom em março. Então, a gente já sabe que com relação a esse primeiro trimestre, a empresa não vai distribuir proventos. A gente pode ficar ligado para o segundo trimestre dessa empresa, levando em consideração que boa parte das dívidas foram pagas agora no primeiro trimestre. Então, é de se esperar que boa parte dos lucros do segundo trimestre fique em caixa, e com isso a empresa pode até distribuir dividendos maiores aos seus acionistas. Então, acredito que esta empresa, após ser comparada com as suas concorrentes desse segmento, pode ser uma empresa para entrar no radar, para incluir um ativo do segmento de locação de carros em carteira. No próximo vídeo farei a comparação entre ela e as suas concorrentes, e se caso os indicadores fundamentais dessa empresa forem satisfatórios, a gente pode incluí-la nesta carteira como uma empresa do segmento de locação de carros, tá certo? Então, até mais e um abraço.